Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que nasceu do nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. Isso aí, gente. E hoje a gente vai falar sobre maternidade, sobre educação, sobre coragem de empreender na educação. O que, gente, isso é uma grande coragem. Ou uma loucura. Gente, a gente vai falar sobre uns perrengues de passar um tempo com o bebê no colo, montando escola, filha pequena em cidades diferentes, muitos recomeços. E, gente, se vocês acham esse assunto e vários outros que a gente fala aqui, assuntos relevantes para as mamães, então clica aí nesse aviãozinho que você está vendo embaixo do vídeo e encaminha para outras mamães ou para pessoas que se interessem pelo nosso conteúdo. Curta aí nosso vídeo, clica aí no coraçãozinho, comenta alguma coisa no nosso vídeo aí sobre maternidade, sobre o que você acha sobre educação também, se você já tem seus filhos. E, se possível, por favor, é um pedido agora nosso, se inscreve no nosso canal que a gente está numa meta de atingir os 1.000 inscritos! Então, gente, se vocês puderem fazer isso, cada atitude dessa, simples atitude, ajuda a gente a conseguir a nossa meta e também a conquistar e continuar. Conquistar a nossa meta, era isso que eu queria dizer, e continuar entregando esse conteúdo, né? Aí gratuito para vocês. Transformando, né? E transformando a vida de muitas mulheres, essa é a verdade, né, Mari? Sim. Então bora lá? Bora! Lá. Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Ai, fofo. Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Gente, hoje a gente tem uma convidada ultra alegre. Eu tô muito feliz de ter ela aqui, porque é uma delícia ter pessoas alegres aqui. A gente já deu altas risadas aqui no off antes de começar a gravação. Já conversamos quase 1 hora antes de começar Tá 1 hora no off. O off já é um novo episódio. A gente já trabalhou bastante hoje. Gente, essa é a Mari Medeiros. Ela é mamãe da Sofia e da Catarina, 2 figuras que a gente já ouviu falar delas aqui. Gente, ela é educadora, ela tem uma história com as escolas de muitos anos. Ela é dona da escola Conexão e da escola Pedacinho de Céu. Isso mesmo. Aqui de Pedacinho do Céu, aqui de Jaú, né? Trabalha do ensino infantil ao pré-vestibular. E a Mari tem muitas histórias, muitos desafios aí, tudo junto e misturado. Sim. Com maternidade, empreendedorismo e educação. Então imagina, gente, que delícia de riqueza que a gente vai ter nesse episódio. Bem-vinda, Mari. Bem-vinda. Obrigada, já tô assim da casa. Ô Mari, e assim, pra gente começar com todas essas 1000 histórias que você tem pra compartilhar com a gente, eu quero que você comece do começo. Então, como tudo começou, como que você entrou na educação, como que você e seu marido decidiram montar o próprio vestibular. Tá. Uma loucura, Pré-vestibular, né? Na verdade, eu nem sei como foi, brincadeira. Bom, quando a gente se conheceu, eu já estava na educação, né? Eu trabalho com educação desde os 16 anos. Eu sou do magistério ainda, gente. Eu fiz ser fã, morro de orgulho disso. O colágeno se despedindo, né? Nossa, ele vai embora dando tchau. Enfim, assim como o ser fã desapareceu. Pois é, ele mudou o colágeno. Enfim, eu fiz ser fã, né? Na verdade, eu entrei lá no ensino médio, que não era ensino médio, né? Era um curso técnico ali, profissionalizante, vamos chamar assim. Se dá para entender isso nessa categoria hoje. Eu fiz magistério no Cefam e depois eu fui para pedagogia. Na verdade, eu não sei por que eu quis tanto ganhar tempo, né? No último de Cefam eu já fazia o primeiro da pedagogia. Prestei outros cursos, que eu sou apaixonada por todos. Hoje faço psicologia por isso, que era o que eu sempre quis também. E aí eu acabei ficando no primeiro ano da faculdade, fazendo o último de magistério. Nesse período, eu
fui aleatoriamente numa escola particular e me ofereci para fazer estágio, porque eu tinha uma tarde livre. Aleatoriamente, eu tava com uma tarde livre. Porque eu queria começar a praticar isso, né? Eu já tinha feito todos os estágios, eu queria entender um pouco mais do outro lado, porque quando você faz os estágios, né, no magistério, é sempre a escola pública, de todas as áreas ali, de todos os segmentos, e eu fui. Tinha uma amiga que fez isso, eu falei, vou fazer também. E aí lá eu me encantei, e aí em setembro eu assumi uma turma na educação infantil naquele momento, a gente chamava de, acho que infantil 1, de um aninho. Foi uma experiência linda, eu tive uma criança deficiente visual naquele momento. Enfim, aprendi absurdamente, levei um para casa depois de um tempo, fizemos uma amizade linda com a família, a mãe teve um câncer, hoje ela já é falecida. E aí eu tive o Gabriel, tive até a guarda provisória dele por muitos anos. Enfim, começou mais ou menos desse jeito. Esse é só o começo. Muitas emoções. E aí, assim, eu me encantei por aquilo e a coisa foi. Eu fiquei na escola um bom tempo. Depois eu tive uma hernia de disco. Eu descobri a hernia de disco com 18 anos e eu vi que estava difícil ali continuar. Eu já tinha um problema de visão, então eu falei, eu acho que é melhor sair da educação infantil nesse momento. E fui trabalhar no nosso lar, aqui em Jaú. Lá era pior, né? Porque fisicamente você tinha que estar ali muito mais. E aí eu fiquei lá um tempo, alguns meses, né, no nosso lar, apaixonada por aquilo. Escola, na verdade, ele é um orfanato, um abrigo. É um abrigo. É aqui em Jaú. Que me ensinou muito, assim. Eu tenho vivências lindas de lá, doloridas também. Mas que, na verdade, tudo a gente aprende, né? E lá eu trabalhava de segunda a sexta, tinha uma folga na semana. E a gente se envolvia muito com as crianças, era assim, um negócio enlouquecedor. E um dia eu tava lá no nosso lar, eu falei, mãe, eu vou pedir demissão hoje. Segundo a minha mãe, era dia de Santo Expedito isso, eu não sabia. E eu fui pedir demissão, porque a hernia tava difícil, a coluna, eu era mais magrinha. Gente, depois que eu fiquei mais gordinha, ficou mais feliz a minha vida, doeu menos, com certeza. Total, Porque aí depois eu descobri uma síndrome, depois disso tudo, depois de muitos anos. E faz sentido isso pra mim, né? E aí, não é pra ficar gordinho, gente, não é isso, tá? Ela fala uma coisa e não, mas é porque aquilo foi funcional pra mim. Sim. Enfim, e aí no dia que eu tava pedindo demissão do nosso lar, tocou o telefone da minha coordenadora, ela falou, sua mãe quer falar com você. Aí eu atendi o telefone, não tinha celular, gente, isso foi em 2003. Ela falou, filha, você tem um currículo na sua bolsa? Eu falei, eu tenho. Aí ela falou assim, então, uma pessoa ligou aqui e falou que vai precisar de estagiária numa escola nova que estão abrindo aqui em Jaú. Eu nem sei falar o nome, mas é em tal lugar assim, na Edgar Ferraz, você vai lá? Eu falei, tá bom. Aí eu saí do nosso lar e fui andando até lá. E chegou lá, era o COC que ia ser instalado em Jaú. E lá a minha vida começou, assim, minha vida familiar começou lá, né? Depois de alguns anos, não naquele momento. E aí eu entreguei o currículo, passei por uma seleção, gente, era uma pilha de currículo. Eu nem sei se aquilo tudo era currículo, mas a pilha era gigante. E fui 4 dias, assim, aí me chamaram. E aquilo mudou a minha vida profissional, né? Porque eu tive uma experiência e eu tive uma chance que eu não imaginava ter naquele momento, uma escola bacana, nova, com uma visão de mundo diferente, né? E aí eu comecei como estagiária no ensino médio e no pré-vestibular, né? Era só pré-vestibular e ensino médio. E lá eu fiquei 9 anos. Aí eu comecei como estagiária e depois eu assumi a direção da escola. E foi, assim, uma super mega blaster, experiência importante. Então, eu saí da educação infantil naquele momento e fiquei por 9 anos só no ensino médio e no pré-vestibular. E que me trouxe uma visão tão linda quanto, e que eu nunca imaginei que eu fosse gostar dos maiores, porque eu tinha certeza que a minha vida ia ser na educação infantil. Foi uma experiência maravilhosa. E aí, depois de lá, eu entrei em 2003 lá. Só em 2005 eu conheci o Alexandre. E aí a gente começou a namorar mais pro final do ano. Enfim, que foi também uma loucura boa. E a gente tá junto. Domingo faz 18 anos que a gente casou. E aí, ele tinha essa visão de fundidores e médio. E aí, claro, né, quando você se casa, você faz algumas escolhas e mudanças, enfim. Ele trabalhava em Bauru, ele é de Bauru. E aí veio uma oportunidade. Eu trabalhei na Barra Bonita quando saí do COC também. E aí, nessa experiência, ele trabalhava em Bauru e uma pessoa que trabalhava com ele me convidou. Você não quer vir montar a escola pra mim? E eu fui com a cara e com a coragem. Eu tinha a Sofia com 1 mês já.
nesse momento. Então era nesse momento que eu ia encaixar Então a vai. história. É isso. Porque a Sô veio sem muito. Não, ela nem era imaginada, ela era desejada. Com certeza. Porque eu nunca me vi não sendo mãe. Sim. Nunca tive essa ideia. Na minha cabeça eu ia ser mãe. E tinha o Gabriel, que aí nesse momento ele já estava nos Estados Unidos, né? Fora do país com a irmã, porque nesse momento toda mãe já tinha ficado doente e ela achou melhor levá-lo para perto da família por outros problemas pessoais dela. E foi muito difícil para mim ficar longe do Gabi tava com o Gabriel? desde esse tempo. Quanto tempo foi? Nossa, gente, eu tinha 17 anos pra 25, todo esse tempo. Nossa. O Gabriel já tava grande, assim, ele era a paixão da minha vida. E você ficava com o Gabriel? Muito. Ele vivia em casa. Aí quando eu casei, nesse período eu já fazia um ano que eu tinha casado. Aí a mãe já estava melhor. Foi quando voltou, né? A doença lá. Teve um novo diagnóstico. Aí ele ficou alguns meses já, porque ela falou, não, eu quero curtir com eles e tal. E foram. Então a gente perdeu um pouco desse contato a partir daí. E aí a Sophie veio nesse momento. E aí a Sophie veio aí de brinde, né? De presente. No meio de tudo. Foi, porque assim, ela não podia ter vindo, segundo a medicina, ela não poderia vir. E ela veio, ela veio. E eu tava em Jaú, eu tava de licença maternidade quando eu recebi essa proposta, aí eu pedi demissão baixa já, e fui para Bauru assumir esse projeto aí, que era um desejo maior do Alexandre até. Ele queria experimentar como era, enfim, morar fora. Ter essa experiência foi muito boa. Eu fiquei lá, acho que morando mesmo 10 meses, porque eu fiquei um tempo indo e voltando, 3 meses. Gente, foi uma experiência maravilhosa. Como você voltava com a Sofia? Com bebezinha. Então, Você fazia tudo. eu tive vários julgamentos nesse momento. Pois é. E eu me julguei muito tempo por isso também, porque assim, a gente saía daqui umas 7h30, 8 horas da manhã e voltava às 5, 6 horas. A minha sogra mora lá, em alguns momentos a gente ia um pouco lá, às vezes durante o dia, um banhinho, mas também era muito difícil por conta da organização, porque quando você tá montando é toda uma organização. Então eu tinha um espaço que era só meu, assim, uma salinha boa lá, e aí eu contratei uma babá lá que ficava junto comigo, uma graça, e aí a Sofia tinha 1 mês, até os 4 meses ela ficou nessa vida aí, de indo e voltando. E ela sempre foi muito tranquila, muito. Eu nunca perdi uma noite de sono com a Sofia. Já com a Catarina é outra história. E aí a gente ia de manhã, então assim, eu tinha uma tranquilidade para ficar com ela. E assim, na minha cabeça eu podia enfrentar qualquer coisa se ela estivesse junto comigo. Sim. Era essa a questão. Eu aceitaria trabalhar no que viesse, no que eu precisasse, no que fosse necessário, mas com ela junto. E deu super certo. Eu tenho inúmeras fotos dela bebê, assim, com os adolescentes no colo, porque ela era um pré-vestibular, que aí se tornou só o ensino médio. Então, todo mundo que estava ali era um pessoal muito bacana, era gente que queria ver, pegar. Eu acho que ela fez até muita diferença naquilo tudo. Tenho ex-alunos que são meus amigos até hoje, que falam, meu Deus, né? Vê ela, né? Meu Deus. E a gente tem contato. E aí, nesse período, quando ela fez 4 meses, a gente alugou uma casa na mesma rua da escola. E aí ficou, essa babá me ajudava muito. E eu amamentei as duas, né, muito tempo. Então a Sofia eu amamentei 1 ano e 2 meses. E você amamentava exclusivo? Sim. Olha sim, só, até os 6 meses as duas foram exclusivos. 6 meses, isso. E aí eu tinha ela que me ajudava, mas ela estava sempre comigo, assim. E acho que é isso que dá forças, assim. Talvez as pessoas falem, como assim, né? Não sei, gente, pra mim foi assim que super deu força, fez super sentido. Porque estavam os 3 juntos, e como eu falei anteriormente, né? Todo mundo junto e bem, dá tudo certo. E a Sophie sempre foi muito tranquila, muito... Não que a Catarina não tivesse sido, porque agora, nessa nova experiência, ela estava ali também. Ela vivenciou tudo isso, né? Então, acho que as duas ali, Deus já falou, vai nessa casa, gente maluca, que é assim, eles são educadores, o negócio não vai ser diferente. Deve ter perguntado, será que você quer? Elas falaram sim, então agora já foi. Eu quero. Que delícia. Foi isso. Gente... Ô Mari, conta um pouco pra gente desse rolê todo, dessa questão de viagem, e carro, e bota. Gente, era uma loucura.
Até porque eu era bobona, assim. Eu andava com ela atrás, né? Eu punha ela na cadeirinha, tudo certinho. Mas eu não conseguia sentar na frente por muito tempo. Eu morria de medo de ligar o ar-condicionado no começo. Vocês já passaram por isso? O primeiro filho, Então, o Alexandre que ia com... Aí o Alexandre ia comigo, de segunda a quinta. Não ia sozinha. não eram sempre os três. Não, porque até por causa da visão é muito difícil. Né? Por exemplo, eu sou a Cinderela pra dirigir. Só posso dirigir com sol. Se chover, eu não dou conta, entendeu? Por causa do olho. E até foi nesse momento que a minha visão piorou. Um dia eu acordei, fui trabalhar. Quando chegou lá em Bauru, tinha um bebê conforto, tinha carrinho, tinha berço, sabe aqueles montos, assim, tinha tudo lá. Eu trabalhando, eu olhei para o Alexandre e falei assim, nossa, vai ter que passar repelente na menina. Ele falou, por quê? Nossa, mas tem tanto mosca aqui. Aquela aura, né? Que Mosca volantes. Aí ele fez assim, não tem mosca nenhuma. Ele ficou branco. Não tem mosca nenhuma. Eu falei, então, deu ruim no meu olho. Aí ele falou, como assim? Tem 11 moscas no meu olho aqui. E elas ficam virando pra cá e pra lá. Aí nós paramos tudo, fomos no oftalmologista. Não conseguimos nem oftalmologista em Bauru, que foi uma sexta-feira. Aí eu consegui um oftalmo aqui em Jaú, vim de lá pra cá. Ele falou, olha, Mari, você tem moscas volantes, é um derrame de cristalina, enfim. O corpo não absorve e não tem o que fazer. Meu Deus. Ela tinha 4 meses. Eu falei, ai, que bom, não tem o que fazer. Então tá. Ficou ali uns 2 dias meio incomodada, aquilo meio ruim. Aí ele me ensinou uma técnica que eu tinha que virar o olho, assim, que ia desaparecer. Elas estão aqui até hoje, elas não vão embora. Sim. E aí eu tenho muito grau, né? Assim, o meu grau é muito alto, porque eu tenho um ceratocone nos dois. Sei. E aí, por isso que eu perdi a esquerda. E ela só tinha. Ele falava, eu só enxergo na direita. Ele falava, não é que você só enxerga na direita, é que você só tá vendo na direita, porque a outra já era, né? Por isso. E aí foi. Aí eu assim, por isso que eu não podia engravidar de novo também. E por outros motivos, né? Mas o que tem a ver com o olho? Porque, na verdade, toda a gravidez mexe muito com a minha visão, né? Os hormônios, enfim. Aí eu lembro que no dia que eu liguei pro médico lá de Ribeirão, que cuida do meu problema inicial, depois eu mudei de oftalmo, ele falou, vai nesse, que a gente tem contato e tal, e tá se dando super certo. E eu lembro que eu liguei pra ele, eu tava de 6 meses da Catarina. Ele falou, nossa, um tempo bom pra você me avisar agora, né? Aí eu falei, se eu avisasse antes, você ia falar um monte na minha cabeça, eu não esperava. Ele falou, 37 anos, grávida de 6 meses. Eu falei, Aí ele falou assim, tá, então vai agora lá, troca o óculos, usa porque mãe não pode ser feia. Foi isso que ele falou. Eu falei, tá bom. E depois da catar, fiquei muito mais estabilizada, o tempo, assim. Aí depois da Catarina vieram 7 graus de miopia, que eu não tinha antes. Mas eles estão aqui, eu tô bem também, então... Agora, por tudo isso, eu não podia dirigir. Assim, eu posso dirigir, mas muito limitadamente. Então, eu ia de segunda a quinta, eu ali ia dirigindo, mas ainda assim era difícil, né? Porque tem hora, tem que tirar a criança... Gente, tem que tirar ela da cama já cedo. Pra mim era um parto aquilo. Mas ela reagia muito bem. A nossa parceria é muito boa até hoje. Na adolescência que ficou mais chata, viu, Sofia? Aquela olhadinha assim. Não, mas ela é maravilhosa. E aí o negócio foi fluindo bem. Mas assim, eu sentia de tirar ela do conforto. Minha preocupação é meu Deus, esse tumulto, né? Ela ficar doente, gente. Nada, graças a Deus. Ela ficou uma menina super saudável até hoje, né? Em todo o período. Então, assim, eu vi que o negócio estava dando certo quando eu via que ela estava bem. Que ela estava respondendo bem ao processo, né? Porque, assim, quem estava de fora falava, como assim? Você viaja com a menina todo dia, tá exposta à estrada, mas eu entendo que a gente tá exposta o tempo todo. Então, não era um negócio que me incomodava naquele momento. Mas, assim, minha preocupação era o bem-estar dela. Aí, quando a gente mudou pra lá, ficou mais fácil, né? Porque eu não precisava tirar da cama tão cedo. E a gente tava, que era um quarteirão, assim, na mesma quadra. Na mesma calçada, uma quadrinha só. Então eu trabalhava, voltava, tinha coisa que eu conseguia fazer dali. Foi uma experiência boa, mas assim, tem perrengue de tomar chuva, porque você saía de manhã de um jeito e voltava à tarde. Você levava roupa, mas não tinha guarda-chuva. Ai, gente, umas coisas muito... E tem uns perrengues também de cocô na biblioteca. Tem uns perrengues assim também. Foi um dia depois do Natal, a gente tava montando a biblioteca, organizando mesmo fisicamente. Depois do Natal, vamos lá. Tem uma cabeça boa pra Antes da gente números. começar, se você já teve algum perrengue aí na maternidade, já comenta aqui embaixo também, porque agora vocês vão ficar sabendo de um perrengue mesmo que a Mari passou. Ó, véspera de Natal, gente. Não, um dia Depois depois. do Natal, Um dia depois. A gente morava lá,
veio passar o Natal aqui e voltamos. Ela tava no carrinho, assim, ela já tava maiorzinha, né? Ela tava no carrinho, ela tava com 6 meses, ela ia fazer. Ela tinha acabado de começar a comer, ela já tinha feito 6 meses, 17 meses. Aí ela tava assim, sentadinha no carrinho, e o Alexandre mexendo lá. De repente ela gritou assim, um grito meio com risada. Quando eu olho, o cocô tava aqui no chão, no carrinho. E na biblioteca. No chão da biblioteca. Ia fazer aonde, coitada? Ela não tinha opção. Cocô de quem acabou de começar a comer, né? Ele é especial. Esse cocô, meio verde, meio estranho. E aí, vamos lá, vamos parar e fazer. Gente, vida que segue. Mamães, né? Faz parte. Quem nunca? Quem nunca? Quando o Rafa tinha uns 6 meses também, mais ou menos, a gente foi tomar um cafezinho da tarde, assim, num negócio de pão de queijo que tinha, gente. Aí caiu uma chuva gigante, que a gente não sabia como sair do lugar pra entrar no carro. Já foi muito terrível, cobrindo o bebê, assim. Aí a hora que a gente entrou no carro, mais um cocô. Espalhou também pelo banco do carro. Por tudo, assim. O que a gente vai fazer? Lá fora, caindo muito. Gente, o primeiro não podia também abrir do as portas Léo. do carro. O problema tava onde? Lá fora ou lá dentro, né? Pois é, onde tá pior? Gente, o primeiro do Léo foi tipo num carrinho, assim, no carrinho de bebê. E tava eu e minha mãe, a gente conversando, dando risada. De repente, tipo assim, foi um segundo. A gente olhou, ele está inteiro, lambuzado. A carrinho inteiro, amarelo. Um verde amarelado, amarelo esverdeado, não sei. A gente olhou uma pra cara da outra, tipo, o que aconteceu? Não, e a pergunta é, de onde veio? Tudo isso. Onde estava isso antes? Tudo isso, né? Esse tanto. É gostoso demais, né? Lembrar tudo. A mãe, gente, a mãe gosta tanto do cocô. A mãe ama ver cocô. Que mãe que nunca tirou foto do cocô pra mandar pro pediatra? Nossa, gente. Não, e a hora assim, que fala, ai, que delícia, que Cocô bonito. Quando que você imaginou preocupar o cocô de alguém? Quando o cocô de alguém fez tanta diferença na sua vida? E te deixou tão Total. feliz, porque às vezes, né, passa 2 dias ali que não fez. Meu Deus. Lá em casa nenhuma das duas. Lá em casa nunca ninguém passou de 2 dias. Nunca. Imagina. Mas a gente começa a contar, tá 1, tá 2 dias sem fazer, tá 3. Nunca. Nunca. Deus também nunca. Nunca. Lá todo mundo veio preparado. Todo mundo funciona que é uma beleza. Ô Mari, então e aí quando que você voltou com a Sô pra cá pra começar toda a situação do ensino infantil e tudo mais, chegada de Catarina? Teve um tempo ainda aí. Aí eu voltei pra Jaú, a gente abriu conexão para vestibular aqui. Porque a ideia, na verdade, eu sou psicopedagoga. A ideia era trabalhar sempre pensando na maternidade ali, né? Sempre pensando na criaturinha, que agora era a minha responsabilidade, né? E aí, então, eu queria trabalhar meio período e ficar com ela o restante. Dos outros, que não dá meio período, né, gente? É o resto de todo o tempo. E aí, procurei emprego, queria voltar para a sala de aula e não deu certo. Aí eu falei, a gente conversou, eu e o Alexandre, então vamos montar uma sala. Eu queria uma sala para atender, beleza? Vamos. Fiquei 6 meses assim. Só que aí, como o Ale também trabalhou em Jaú, trabalhou na região, tinha muita experiência no pré-vestibular, os alunos dele vinham, por que você não monta o cursinho? Por que você não monta o curso de atualidades? Eu fiquei 6 meses só dando aula, aula particular e apoio, né? E aí, então, a gente resolveu montar o Conexão Apoio Pedagógico. Nunca foi Conexão para vestibular. A gente montou Conexão Apoio Pedagógico. E cursos. E aí, mais 2 meses ele virou cursinho. Então a gente começou em agosto. Já tinha começado no ano anterior. Em agosto ele começou, dia 11 de agosto, no aniversário da Sophie, deu certo. A gente começou com o cursinho pré-vestibular. Foi em 2011. E faz 14 anos já isso, né? Então a gente montou lá no Humaitá, a gente mudou de casa e eu morava em cima e trabalhava embaixo. Era a perfeição da minha vida. Só que aí eu saí um pouco de cena, porque aí eu não tinha mais condições de ficar com as crianças de apoio, porque aí não ia dar conta de tudo. E eu comecei aí eu fazia a gestão, a coordenação, a Lê trabalhava fora e eu tinha a Sophie. E aí a gente trabalhava e ficava juntos. E tava dando super certo.
Até que eu fiquei acho que 2 ou 3 anos morando assim. Aí eu tive que mudar de lá, porque a escola começou a crescer, que bom. Eu saí de lá pra dar espaço pra escola. Aí eu lembro que ela tinha, acho que uns 4 anos, menos, 4. Então, quase 3 anos depois, ela tava com 4 anos, um dia o telefone tocou lá na escola, eu atendi. Oi, mamãe, eu que liguei pra você. Eu falei, o quê? Ela falou, eu abri a lista telefônica e procurei o nome do Conexão, mas era o logo. E aí eu fui digitando o número. E minha mãe achando que ela tava brincando no telefone, ela tava me ligando. Ela falou, eu tô com muitas saudades. Assim, foi o outro momento que eu senti bastante. Porque assim, aí a gente não tava mais juntas o tempo todo. Mas ela já tava na escola, meio período, enfim. E aí a gente foi se separando um pouquinho, mas com uma coisa boa, né? E aí, então, a gente ficou só com o cursinho todo esse tempo. E o cursinho funcionando de manhã, tarde e à noite. Mas aí, à noite eu não ia, enfim. E eu podia levá-la junto, eu tinha espaço. Então, eu tinha um quarto só pra ela lá em cima, tinha o banheiro. Sempre ela esteve ali, sempre. E deu super certo. E aí, isso foi, então, de 2011 até 2021. 10 anos depois, eu já tinha a Catarina. Ela tinha meses. Ela já tinha 1 ano nessa época, porque ela nasceu em 2019, Aí, então, 10 anos depois, a gente comprou o pedacinho. E nesse caminho já chegou a Catarina. Então, 10 anos e meio e 8 meses depois da Sofia, veio a Catarina. Que também não foi planejada, muito menos ainda, né? Achava que jamais iria vir outra. A gente sempre quis e não vinha. Nunca tomei nada, nunca usamos nada e não vinha. Simplesmente assim. Que depois desse tanto. Aí a gente comprou a nossa casa nesse período aí. E a gente só queria o cursinho. Eu nunca quis uma escola, porque eu sabia do quanto isso ia demandar na minha vida. E eu tava pensando em voltar pra faculdade, começar a psicologia, enfim, já tinha até me organizado pra isso. Aí descobri que eu tava grávida. E o mais legal, assim, eu sonhei e o Alexandre sonhou na mesma noite. E com um senhor de cabelo branco, meio careca, falando que eu tava grávida pra ele. E a pessoa que eu sonhei, que era a mesma pessoa, pelo que a gente entendeu ali no sonho, falou que eu tava grávida e que eu ia ter uma menina. E eu acordei e fui contar o sonho pra ele. E ele ficou espantado, porque ele ia contar o sonho pra mim. Ai, gente! Aí eu acordei assim, a hora que... arrepia até toda vez que eu falo. Fazia 15 dias que a gente tinha mudado na nossa casa. E tinha todos os planos sem ela, né? Aí, esse sonho, eu falei, então vamos lá comprar o teste. Ele, é louca. Quantas vezes a gente já pensou e não era? Vamos comprar o teste. Já comprei avisar, 3. justamente porque vocês não iriam exatamente. O sucesso é maior, né? Aí, eu já tava de 6 semanas. Aí, com a história toda, eu tava com o pé quebrado também. Que bom. Mudar de casa, o pé quebrado, entendeu? Tinha o cursinho nessa história toda. Eu nem me toquei. Não percebi, porque eu sempre fui muito regulada, mas também nunca veio o outro, tá tudo bem. Aí eu comprei um teste, foi uma loucura naquele cursinho, as funcionárias, os alunos, onde a Mari tá? Tá no banheiro, aí foi juntando aquela bagunça. Não tô acreditando, todo mundo sabendo que você ia fazer teste. Porque aí eu tava me procurando, uma começou a desesperar e contar pra outra, as funcionárias lá fora e o Alexandre lá fora. A escola alvoroçada. Mas assim, tinha uns 10 ali, ele tava lá também esperando, uns 10, sei lá, 9 pessoas. Fila na porta do banheiro. Foi. Todo mundo, era sala de estudos ali. Aí eu gritava e eu não conseguia abrir a porta. Gente, tá escrito grávida! E eu não conseguia abrir a porta. Mentira! Não acredito. E aí todo mundo chorando, aquele desespero, eu feliz. O Alexandre assim. Oi? Aí ele falou, eu não acredito. Tem que fazer outro teste. Dá outro. Toma água. Fiz outro teste, sei lá, 1 hora depois. Não deu 1 hora. Grávida. Gravidíssima. Apareceu no... Aí ele falava assim, eu só acredito se for o de sangue, não vai nem fazer o outro. Liguei no laboratório. Ele não queria acreditar, ele tava né? desesperado. Aí eu fui lá, a gente tinha um cursinho em Botucatu também nessa época, imagina. Meu Deus. Aí ele foi lá e a gente foi no laboratório. Eu falei, moça, é vida ou morte, você resolve esse exame logo. Agora. Aí ela falou assim, pode deixar, daqui 1h30 ele tá pronto pra você. Tá bom. Dali 1h30, a moça me ligou. Gravidíssima! Eu, uau! Ele falava assim, não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém, porque a gente precisa primeiro... Não, mas ele tava em desespero, porque essa era uma coisa que a gente sempre quis. Mas a gente nunca imaginou que fosse acontecer de novo, entendeu?
E aí ele falava, Mari, ele chegou a falar assim, tadinho pra mim, e se for um câncer? E se você estiver doente? Porque tem exame que pode dar alterado. Ele falava, e olhava assim pra mim, desesperado. Não, e eu, Alexandre. tá tudo bem, eu não vou guardar segredo. Aí ele falava assim, guarda segredo. Não vou guardar, eu não vou. Aí ele falava, tá bom, mas eu não vou falar. Tudo bem, você não precisa falar. Ele ficou meio fora de órbita, e aí o negócio fluiu. A única coisa que eu pensava era assim, ó, a única coisa que veio na minha cabeça, eu só conseguia pensar isso. Quando eu tiver uma de 10, eu vou ter uma de 20. Quando eu tiver uma de 20, eu vou ter uma de 30. Só isso, mas nunca me assustou, entendeu? Aí eu falava, e agora, como vai ser? Não, aí eu falei, não adianta eu ficar pensando, porque eu não pedi, quer dizer, pedi, mas ninguém me mandou um e-mail perguntando se eu tava pronta. Eu falava isso pra todo mundo. Ninguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, então se veio vai dar certo, ponto. E deu. Das duas eu vomitei todos os dias das minhas 2 gravidezes, assim. Nossa, sério? Não consegui ganhar peso, Mas é deixa só eu te ela. falar, mas você tava com 6 semanas, já tava então nesse processo de vomitar? Não, depois que eu descobri. Ah. Não outro dia. Muito interessante. A cabeça. Não, eu tava enjoada já. Ah, Eu tava você enjoada, eu tinha enjoada. brincado com a Sofia. Eu falei, nossa, eu lembro que eu fui pagar o pintor que tava pintando a casa. Eu falei, gente, que mal-estar, que ânsia. Ai, mãe, você tá grávida? Porque a Sofia sempre quis minha irmã. Ah, uma irmã. Sempre uma irmã. Ela queria uma irmã. Ela era encantada por uma irmã. E aí eu falava, filha, imagina, não vai vir. Já tinha conversado várias vezes. Você foi o nosso milagre, né? Eu não achava justo pedir isso a Deus. Eu nunca pedi o segundo, Porque assim. ela já Eu tinha nunca sido pedi. milagre. Porque ela já não era nem pra estar aqui, entendeu? Então eu nunca falei, Deus, nunca, isso eu nunca fiz. Eu quero outro filho. Não, isso eu nunca fiz. Mas eu queria no coração, entendeu? E eu falava isso pra ela. E aí veio a Catarina. Que na verdade, gente, nem sabia, chamava de feijão do amor. A gente sabia que era, né? Disso. Eu lembro de quando a gente se encontrou. Eu não me lembro exatamente onde era. Eu acho que era aqui no Na academia, no Pimenta. não foi? No Ai, foi Pimenta Rosa. mesmo. não? Achei que era aqui. E a gente se encontrou e vocês contaram que Ah. vocês estavam grávidos, que, né? E, Isso. todo, E aí toda foi uma essa história. alegria. Mas E eu uma lembro loucura. disso. E eu lembro da gente falar isso, né? Nossa, mas quantos anos a sua já tem, né? E a diferença. E aí eu queria pegar esse gancho, então. Porque eu tenho um irmão 13 anos mais Eu lembro novo que disso. eu, né? E é uma relação mais... Até já comentei isso aqui, né? Uma relação mais maternal. Talvez por eu ser mulher e ele homem também. Mas é uma relação mais maternal que eu tenho com ele do que de parceria de irmãos, né? De encobrir, de proteção. Nesse Sim. sentido, assim... Eu brinco que quando ele começou a sair de casa, eu encontrava ele na noite, tipo, no general, na época, eu não era aquela pessoa, aquela irmã que falava assim, pega uma cerveja aí na minha comanda. Eu era aquela pessoa que falava assim, a mãe sabe que você tá aqui bebendo? Bem Era uma, legal, né? Era uma coisa mais... né? Bem legal, assim. Bem legal. Só Então- tava lá tipo, o menino. Mordeu o calcanhar dele. Aí eu queria que você contasse um pouco de como que é, Tá. porque além, né, você não tem só a vivência de uma filha, né, com 15, uma com 5, é a fase que elas estão agora? 14? 16 e 5. 16 e 5. Você tem também todas as outras crianças ali no meio. Então você tem uma noção muito ampla de todas as idades. E também como elas se sentem, né? Porque assim, ó, eu lembro que eu tinha só no cursinho nessa época. E aí eu tinha uma aluna, hoje ela é médica. Ela falava assim, você não precisa ter outro filho. Você já tem todos nós. Ela fala isso pra mim toda vez. Eu falava assim, eu não acredito que você tá falando isso pra mim, criatura. Então assim, eu sempre fui muito próxima dele. Porque, gente, eu gosto de gente, entendeu? Eu não tenho idade. Eu gosto de gente, eu gosto de criança, eu gosto de todos. E eu gosto de ver que todo mundo tá crescendo, assim. Eu acho que que legal que o negócio tá funcionando pra você tá bem. Eu gosto dessa coisa, que a educação pra mim é isso, é a transformação. E aí, quando a Sophie descobriu que a gente contou, a primeira pessoa que a gente contou foi pra ela, Nana, ela ficou sempre muito feliz. Muito feliz, muito eufórica. Durante a gestação, ela não demonstrou nenhum tipo de ciúmes, resistência nenhum. No dia que a Catá nasceu, e aí ela já nasceu, e a Sophie já era maior, podia entrar no hospital com tranquilidade, já foi. Quando ela chegou, assim, eu lembro, isso nunca vai sair da minha visão, assim, né, da minha memória. O abraço, o beijo, ela passava a mão, assim. Então, assim, sim, tem um cuidado diferente com toda essa diferença. Mas aí ela falava assim, por 4 dias, a Sofia falou, a minha vida tá muito diferente, mãe. E ela não desgrudava de mim, da irmã ali. Eu lembro que na 3ª noite que a gente já tava em casa, ela foi na formatura com o pai e me deixou com a Catarina e tal. E ela foi, quando ela voltou, meu Deus, o meu coração tava apertado. Então, assim, meu Deus. Aí no 5º dia, assim, 4 dias foram assim, no 5º ela olhou pra mim e falou assim,
Agora a minha vida voltou ao normal. Agora eu já senti tudo que passou. Ela só fala, por esses 4 dias ela falou que a vida dela estava estranha. Eu falava, filha, mas é um estranho ruim ou é estranho bom? Mãe, é só estranho. Só estranho. Nossa, cabeça, né? 10 anos. Só isso ela falava. E ela tava ali com a irmã, fazendo tudo, enfim, mas ela falava essa palavra. O cheiro tá estranho, o dia tá estranho, tá tudo estranho. Mas eu não sei falar se é bom ou ruim. Tá bom. E aí eu, coração apertado, mas dando o tempo dela. E no 5º dia ela falou, minha vida agora voltou ao normal e ela é muito melhor. E o negócio fluiu muito bem. Então assim, ela é fofa até hoje. Aí assim, com a irmã. Então assim, hoje, então, 5 anos depois, quase 6, ela fala assim... Outro dia, a gente, essa semana foi, mãe, olha pra essa menina. Olha como ela cresceu, que coisa estranha. Aí a Catarina falava, mas eu já sou uma criança, eu não sou grande ainda. Mas você cresceu muito. Então, assim, elas são muito grudadas, a Sofia. Eu tenho 2 Felícias, sabe a Felícia? Elas são grudentas, elas são muito afetuosas. Então, assim... Elas têm uma relação muito boa, mas sim tem uma relação diferente de irmão. Só que a Sofia tem hora que eu falo, quem é mais velha? Pera lá. Porque ela briga de igual para igual em alguns momentos. Ela fala, Catarina. Mas elas têm uma parceria muito bonita. E pra Catarina, a Tatá é uma referência. Tanto que a Sofia falava, ela vai aprender a falar meu nome primeiro. E ela chamou Tatá antes de mamãe. E papai. A primeira coisa que ela falou foi Tatá. E elas se dão super bem. E eu vejo, assim, ó, na Catarina, uma relação de confiança, de apoio e de admiração pela irmã, né? E eu acho que a admiração, na verdade, em todas as relações, ela vem antes que o amor até. Sim. Porque quando eu admiro e respeito, eu amo. Não tem amor, exato. Então era uma das coisas que eu mais queria que elas tivessem. Então, assim, fazem arte juntas, entendeu? Assim, tem umas coisas. Aí até ontem, na hora do almoço, porque a Catarina não pode mexer no celular. Às vezes ela pega o meu, com um pouco, né? E aí é mais pra assistir Netflix, essas coisas. E aí a irmã tava lá, a gente tinha feito almoço, e a irmã comeu e tava mexendo no celular. Ela fazia assim mesmo, olha. Aí eu fiz assim, aí ela vinha rindo e falava assim, fala que você vai tirar ela e deixar ela de castigo. Eu falava, é assim que você trata a sua irmã? Vamos trollar ela. Entendeu? Então, assim, ela queria que eu desse uma bronca. Eu falei, Sophie, na mesa não pode. Aí ela, mãe, só tava terminando o negócio, terminou aí de boa. Mas eu acho que se a Catarina fosse a mais velha, não sei se a relação ia ser tão tranquila. Que a bicha é mais apimentada, entendeu? Só que assim, elas se dão muito bem. Às vezes eu tô na escola e eu vou demorar um pouco mais, minha mãe me ajuda muito, né? E aí ela vai mais, mãe, pode ir? Elas ficam juntas, elas já ficam. A Sofia faz tudo com a irmã, entendeu? Dá comida, troca, enfim. É que a Catá também é bem independente. Mas elas, muito, mas assim, elas se dão super bem. Tem uma relação diferente mesmo. Muito. O que você fala, Catarina? Catarina sem breque com buzina. Ela não gosta, ela fica brava, ela fala, eu não chamo assim. Eu falo, mas é eu que te chamo assim. Ela pra mim, assim. Ela fala, mãe, ela é bem... Agora tá me chamando de manhinha, faz uns dias. Manhinha? Foi pra onde? Manhinha? Não sei de onde ela foi, porque ela sonhou. Ô Mari, e você comentou algumas vezes aí no decorrer que se fosse, né, de acordo com a informação médica que vocês receberam, você não poderia nem ter engravidado, né? Você não poderia ter tido filho. E daí vieram 2 meninas lindas e eu gostaria de saber de você, assim, ó, olhando pra trás, vendo a família linda que vocês formaram, o que passa na sua cabeça, como que é pra você ver, né, a forma com que a vida foi se desenhando no desenrolar de tudo. Então, eu acho que assim, a única explicação de tudo isso é Deus, e eu sou super grata a Ele, né? Então, assim, eu jamais falaria o contrário. E se eu tivesse que pedir, e nunca imaginar que ia ser tão lindo assim, entendeu? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, assim, eu na verdade, eu não sou nada sem Ele, é o tempo todo, e eu sou muito feliz, assim, é uma honra, né, porque Ele me deu 2 grandes presentes, e o marido lindo também, fofo. E assim, ó, eu acho que tem que pensar sobre isso, né, porque eu só sou mãe porque eu tenho pai, né, então, assim, eu acho que é o combo, entendeu? Sim. É a Mari e os 3 porquinhos, assim, então, deu super certo, eu sou muito grata a tudo isso, e eu não saberia pedir. Se fosse, eu não saberia pedir. Não pediria melhor que isso, né? Não, eu não iria conseguir pedir. Então foi assim, é só gratidão, assim, muita, muita, muita mesmo. Que gostoso. Sim.
Ô Mari, e vamos entrar agora numa questão que você sabe dizer muito bem, né? E que é uma coisa que a gente queria muito escutar de você também, que é toda essa conexão com a maternidade e a educação, né? Então eu queria trazer assim, né? Ó, você empreende na educação, né? Especialmente nas escolas particulares, que às vezes vem com uma pressão gigante. Sim. Vestibular, Enem e todas mais as coisas que, tipo assim, né, nessa fase aí do pré-vestibular e do ensino médio, eu dei uma distanciada, né, porque agora eu tô mais com foco no infantil, né, então eu queria muito escutar de você sobre tudo isso, né, e ao mesmo tempo você é mãe, as meninas estão lá na escola, tem uma que você falou que tem aí um viés da educação, né? E aí eu queria que você trouxesse, assim, como que é, primeiro, antes de entrar nas questões mais profundas, né, que as meninas vão trazer, mas como que é para você lidar com essa pressão externa e a maternidade, a educação e a escola particular, vestibular, né? Todo esse entorno. Pouca coisa. Gente, porque pensa, né? Mas na verdade, assim, ó, bom, pensando em toda a minha história, vamos lá, então assim, ó, as pessoas sempre falam assim, mas você não enxerga, como que é isso? Eu nem lembro, na verdade. Claro que assim, eu tive que fazer adaptações, então assim, o espelho é uma coisa que eu não olho muito, porque eu não enxergo mesmo, então vamos lá, entendeu? Mas mãe, né? É bem isso. Então, só que aí eu fui mãe, então aí ficou também igual. Então assim, a maternidade não foi muito pesada por isso. Essa questão da estética, enfim, o trabalho. Eu penso que todo mundo acorda diariamente, principalmente as mulheres, né, as mães, elas acordam diariamente com uma demanda gigantesca, né? Porque assim, ó, apesar do pai ser presente, do casamento ser uma parceria boa, existem coisas que é só a mãe que vai passar. Então, enquanto eu tô aqui, eu já sei que o horário do remédio, e assim, ele vai dar, mas eu tive que lembrar. Então, assim, se agora acontecer alguma coisa, vai me ligar, vai perguntar, viu, tá com tanto de temperatura. Isso. Talvez tenham pais, assim, que não tenham isso, que seja, eu tenho amigos que sabem mais que a esposa. Mas né? são mas raros, né? E aí todo mundo olha pra eles assim, né? Que não deveria, mas tudo bem. Mas isso, reluzente ainda. Então, assim, na verdade, então assim, eu penso, até porque eu já vivenciei isso na minha casa. Os meus pais sempre se deram muito bem, muito até hoje. E o meu pai era da área da saúde. Então, assim, apesar do meu pai ser muito presente, de fazer tudo, de levar a gente, porque minha mãe trabalhava durante o dia e meu pai à noite. Então, a gente ficava a maior parte do tempo, assim, em algumas épocas com ele, né? E, então, assim, apesar dessa coisa boa que eu tive, todo mundo sempre sofreu, né? Porque a gente sofre o tempo todo, você tem que fazer renúncia, trabalhar. Então, eu não consigo enxergar isso, tá? De, ai, meu Deus, sua vida é tão corrida. Porque é a que eu tenho, eu nunca tive outra. É a minha vida, né? Então, assim, de verdade, eu não consigo achar que é tanta correria assim. Pode ser que eu já esteja no estágio aí com quase um burnout, mas brincadeira, não. Eu não sinto isso, entendeu? Eu não me sinto pressionada, eu não acho que eu sou alecrim dourado, né? Que você acha que faz tudo com tanto amor, você tem tanto amor no que você faz, e acho que acaba não ficando pesado, né? E acho também que esse fator, a gente não pode esquecer disso, gente, é que a gente trabalha na mesma área. E assim, ó, a gente acorda e vai dormir pensando nas mesmas coisas. E que todo mundo fala, não é difícil trabalhar com o marido? Em alguns momentos mas aí a gente fala alguma coisa que se expressa e tá tudo bem, né? Você dá um grito aqui, a pessoa responde lá. Gostei dessa frase. A gente fala alguma coisa que se expressa. Que eu não posso falar as palavras. Não tá dizendo que xingou. Isso, a gente se expressa. Não é difícil, vai ter muito trabalho. Não, a Débora vai trabalhar muito depois. Isso vai entrar no meu vocabulário. Então, assim, ó, você fala lá. Como ele escuta todos os podcasts. Então, beleza, Guilherme, é só você. Então, assim, fala uma coisa que eu me estresse. Mas também não vou falar que tem dia que eu tô de saco cheio, normal. Mas assim, ó, o negócio flui porque tá todo mundo, acho que voltado pra mesma coisa. Até as meninas. Elas sabem que a gente vive da educação, que a gente vive disso. Então, assim, tem dia que começa, eu quero fazer. Hoje não dá, a mamãe tá aqui, então o negócio flui assim. Então, assim, ó, pra mim, não é nossa, tem dias mais difíceis, tem dias menos difíceis. Então, assim, com elas, eu tava na educação antes de ser mãe.
né? Então eu sempre me coloquei no lugar do outro. E a gente escuta muito isso, às vezes, a fulana é assim porque não tem filhos. Não, gente, não é isso. É que cada um nasceu por uma coisa. Talvez se eu tivesse que trabalhar num hospital, num banco, eu tenho um pavor de pensar nisso. E eu não tenho medo de sangue. Não é essa a questão. É que eu não gostaria. E eu estou no lugar que eu sempre quis estar. Apesar de no segmento que eu nunca imaginei. E nunca me vi como dono de escola também, né? Eu nunca pensei nisso, nunca almejei. Até o Alexandre desejar, e aí, enfim. Então, assim, quando eu olho para as meninas hoje e olho para a educação, eu vejo que assim, ó, eu sou privilegiada por poder viver isso em 2 momentos distintos e aí fazer com mais força. Então, acho que sim, mudou porque elas me deram muita força para olhar com isso. E quando eu falo com as mães, eu falo, gente, eu vivo o que vocês estão vivendo. Né? Porque é muito fácil falar que o problema tá na casa, que o problema é do outro, que ele precisa disso, mas eu também vivo isso. E eu falo para as meninas, gente, ó, nós estamos juntos, e o que a gente vive aqui é o que a gente testemunha lá fora. Que eu tenho que pensar nisso, porque senão é vazio, né? Então eu falo, ixi, tem perrengue do mesmo jeito. Essa semana eu falei, ixi, a pequena atrasou 3 tarefas, porque ela não queria fazer. Eu falei, você se vira com a sua professora. Porque uma coisa que eu nunca fiz é pegar na mão e falar, faz do jeito da mamãe. Nunca, gente. Nunca. Então, assim, ó, o que elas tiverem que passar, elas vão passar porque elas têm que passar. Hoje é sexta, né? Eu tô um pouco perdida. Quarta-feira, que a gente vai achar que era toda sexta, né? Na quarta-feira. A quarta-feira eu tava com a Sofia na secretaria do Conexão, conversando com as 2 funcionárias. E aí uma funcionária, a Sofia falou, acho que eu vou ficar de recuperação. Eu falei, problema é seu. Aí ela falou assim, aí uma falou, você não tem dó? Eu falei, dó? Dó tem de mim, que tem que pagar boleto. Pois é. Ela tem que ter a responsabilidade dela. Aí ela falava, não mãe, mas eu sei que eu abusei, né, que assim, que eu tava preguiçosinha, que agora... Preguiçosinha? Eu falei, né? Aí ela fazia assim, não, eu já reconheci. Então vamos, reconheceu? Vai lá, faz, se vira. Aí a funcionária falou, Mari, eu não acredito. Eu falei, eu não tenho nenhum tipo de dó do que eu tô falando. Porque se eu quero que as minhas filhas sejam felizes, elas têm que ser fortes primeiro. E para eu ser forte, eu preciso entender qual é o lugar que eu ocupo no espaço. E o que eu preciso para fazer para chegar lá. Entendeu? Então, assim, ser mãe me dá uma visão linda da educação. Linda. E os perrengues também. Mas é neles que a gente se encontra. Né? Então, assim, trabalhar com ensino médio, por exemplo, pré-vestibular, hoje eu estou bem afastada do pré-vestibular na prática, né? Porque eu não consigo ter o contato. Até 3 anos atrás, eu sabia o nome de todos os meus alunos de pré-vestibular. Hoje eu sei de alguns, mas eu sei o que eles passam, né? E olha que legal, ter o pré-vestibular me ensinou o que eu realmente queria para o infantil e para o fundamental 1 e 2. Porque você sabia como você queria que eles chegassem lá. Eu consegui entender os problemas. E esses problemas daqui, a gente só consegue construir e resolver aqui. Exatamente. Não tem outro jeito, não tem. Ninguém transforma no ensino médio, gente. E é isso que eu tenho que falar para os pais e no meu dia a dia, para as professoras. Professora de educação infantil, ela tem um poder na mão, que é um negócio enlouquecedor. A educação infantil é melhor que a faculdade, mas nós não estamos preparados para essa conversa, infelizmente. Né? Porque você não muda uma criança de 13 anos, um adolescente de 10, é mais difícil. Um pré-adolescente, né? Um adolescente de 11 lá. Porque hoje não, eles já estão na adolescência com 10, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou preparada. Sou eu que não tô preparada. E eu achava que eu ia enlouquecer. Aí acho que é por isso que Deus falou, vou mandar a Catarina, para diminuir o fardo da Sofia. Entendeu? E hoje, ser mãe de uma adolescente é maravilhoso. Até hoje, nós nunca tivemos problemas. Por quê? Porque para você não ter problema na adolescência e na escola, lá na adolescência, a gente tem que construir aqui. Entendeu? E a relação da infância é o maior desafio. Não é quando eles crescem, gente. Quando cresceu, já foi. É construindo na educação infantil. Então, assim, quando ele é criança, é no bom dia. E criança que se sente segura não vai fazer merda. Não vai. É muito difícil isso acontecer. E vai explorar o mundo da forma mais bonita, na verdade. É isso. E o adolescente é lindo também.
E, na verdade, o problema está nos pais, que quando vê que a criança já está crescendo e tomando banho sozinha, ele não precisa mais de mim. Pelo amor de Deus, é quando eles mais precisam. Eles mais precisam. Quanto mais o filho cresce, mais eles precisam da gente, só que de um jeito diferente. Sim. Não Né? precisa mais daquela funcionalidade, né? De esfregar o pé da criança. Não, mas tem que esfregar o coração, né? Esfregar o coração acolhendo. E assim, os pais também têm muita dificuldade em falar o que sente pro filho. E eu vi que aí estou perdendo a minha autoridade. Que autoridade, gente? O que a gente manda? Vamos lá? Pensa. A gente só conduz, né? Que tipo de domínio que a gente tem? Que poder é esse? É o poder do direcionamento, da condução, do acolhimento. É isso. Então, assim, ser mãe das duas me traz uma educação melhor, com certeza. Porque eu consigo me colocar de todos os lados, né? De todos os lados. Adorei te conhecer. Ai, eu que agradeço. Tava tão feliz. Quando a Débora me escreveu. Faz tempo que a gente tá vendo. Que delícia. Eu queria, Mari, você, não só você, mas a sua família toda tá nesse meio, Sim. né? Do maternar, do criar seres humanos Sim. nascidos de vocês e também de criar os seres humanos, não criar, né? Mas assim, guiar ali nesse caminho da educação, que vocês têm a coordenação, a administração. Não sei, o Alexandre dá aula ainda também? Não? Ele dá aula de geografia desde o Fundo 2 agora, ele tá. Do Fundo 2 médio cursinho. Então vocês têm. Vocês estão em todas as áreas da educação, Sim. né? Como professores, coordenadores, donos Sim. da escola e pais. E até o ano passado eu dava aula também. Só esse ano que eu saí. Isso. Eu amava. Eu queria saber nesse, né, meio Eu amava, todo. Eu amo projeto de vida. Eu dava aula de projeto de vida. Imagina. Ai, gente, eu amaria também participar A gente disso. tem projeto de vida desde o 6º ano lá. Olha Porque que não tem como você fazer o projeto de vida quando é grande. Tem que construir quando eles são menores. Ai, gente, olha isso. Tá vendo? Muito O que, legal. pegando Você esse vê como é que é a gancho, o que educação é no Brasil? inegociável pra você hoje na educação? Falando como mãe, né? O que Tá. de repente, se você não fosse dona de escola, Tá. o que você espera Sim. de uma escola e como dona de Sim. escola lá dentro, o que é inegociável pra O você? respeito. O respeito é inegociável, porque quando a gente respeita, a gente admira. Entendeu? E quando a gente admira, a gente consegue se colocar no lugar do outro, que você fala, nossa, olha que coisa linda aquilo. Então, assim, ó, eu sei quando eles vão ter febre, gente, até os grandes, assim, porque eu conheço cada um deles no olhinho, entendeu? Eu sei quando a Catarina vai ter febre, ou a Sofia, quando eu olho pra elas, elas falam, não quero comer isso hoje. Não é assim? É a mesma coisa dos alunos. E eles são grudentos, eu também sou, eu gosto de agarrar. Então a gente tem assim um contato muito bom. Pra você ter uma noção. Eu vou ser o dragão do 9º ano no casamento do Shrek. E eu achei que eu ia ser a Fiona, viu, 9º ano? Eu vou ser o dragão. Então, assim, pra que eles convidaram a diretora pra ser o dragão? Né? Então, eu tenho assim muito respeito pela nossa relação e eu vejo que na educação todos os envolvidos ali tem que ter muito respeito, porque você não precisa ser o melhor professor de inglês, de matemática, de geografia. Você precisa ser o ser humano mais respeitoso para estar ali, porque você está tocando em vidas o tempo todo, não é? Sim. A história deles. Não tem como você construir qualquer tipo de aprendizagem se ali dentro tá tudo louco lá, tá tudo com aquela bagunça. Então, assim, a gente respeita, acolhe pra ajudar. Mas eu vivo falando isso em casa, assim, porque a gente vem de uma educação familiar, assim, de que tem que obedecer o mais velho, né? Obedecer o adulto. E que, na minha visão, assim, é errado usar essa palavra. A palavra tem que se inverter para respeitar, né? Então eu sempre trago isso. Aí às vezes eles ouvem de outro, tem que obedecer. Não, você não tem que obedecer. Você tem que respeitar. Porque a hora que fala obedecer que tipo de coisa que de repente um adulto vai colocar para obedecer, né? Então, tipo assim, não é assim, por aí, né? É muito sério isso. É muito E pra mim, sério, assim, né? ó, eu tenho uma teoria, que é a síndrome da Alexa, sabe? A síndrome da Alexa. Eu que a não sei. pessoa. Então, eu inventei, não sei se ela existe. Assim, eu não sei. Eu não sei se ainda não existe. Eu falo lá na escola, eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, a gente precisa tirar as crianças da síndrome da Alexa e do alecrim dourado com os pais. Porque é assim, ai, o meu filho é o melhor. Ai, mas é o fulano. Pera lá. Se a gente pensar na psicologia, as pessoas só fazem da gente aquilo que a gente permite. Claro, né, gente? Estou falando de um acidente, de uma coisa mais grave. Mas até para evitar algumas coisas graves, eu preciso mostrar onde eu tô, que lugar eu ocupo nesse espaço e o que essa criança tem que ser fortalecida. Porque senão ele vai ser uma presa fácil, né? E ele vai sofrer.
Então, sim, quando eu falo só em obedecer, eu tô na síndrome da Alexa. Acenda a luz, apaga a luz. Já tomou banho? Já escovou o dente? É isso que a Alexa faz quando eu falo na minha sala dela. Obrigada, Alexa. Por favor, não corta isso. Obrigada, Alexa. Eu tava só esperando ela se manifestar. Na minha sala ela faz isso também. E aí, assim, ó, é muito legal, não é? Mas é o que a gente faz. Olha, agora era hora do inglês, agora é hora de jogar futebol. Agora a criança tem que fazer isso. Gente, ela não vive, ela não sabe nem escolher o que ela gosta de comer. Eu sempre pergunto, seu filho escolhe a comida? Na minha época, isso era um absurdo. Mas assim, ó, o que ele gosta de comer na semana? Você já ouviu pra falar o que ele gosta? Vamos fazer isso durante a semana? Entendeu? Então, assim, a gente tira a criança do automático, a gente sai do automático e a gente dá ferramentas. Então, na nossa casa, as regras são essas. Isso não tem a ver com não ter regra. Isso, eu acho que assim, a gente obedece às regras que a gente já conhece. Então, tipo assim, aqui na minha casa tem regra. A tarefa é feita assim que chega da escola. Porque eu levo um tempo até preparar os pratos para eles comerem. Sim. E a idade que eles estão, a tarefa é relativamente simples. Sim. Então, qual é a tarefa de hoje? Vai fazendo a tarefa enquanto a mamãe prepara o almoço. Isso é uma regra. Até porque se ela for Eles feita têm no que dia, é obedecer. melhor, né? Porque senão no final do dia eu não dou conta, eles estão cansados. Ah, porque hoje foi almoçar no vovô, porque tem um médico. Ok, a gente desobedece a regra, né? Mas eu acho que o obedecer é nesse sentido. De, tipo, Da assim, rotina, uma da organização. Não, mas isso daí é respeitar. Isso. Isso é respeitar a regra. Mas você concorda que ela foi construída? Sim. Então, assim, ó, o que eu vejo que aí as pessoas se perdem. Mas então você tá falando que eu tenho que ter autoridade? Não, não é isso. Estou dizendo que a gente constrói todo o ambiente. E assim, ó, o que a gente vê, por exemplo, festa de aniversário hoje, gente, isso me incomoda, tá? De verdade. É assim. Como eram as nossas festas? Eu tenho 43 anos. Como eram as festas? O vizinho ligava pra mãe, eu gritava por cima do muro, ia lá e falava, ó, fulano, tal dia eu vou fazer o aniversário do fulano. Beleza? Você manda as crianças lá. A gente sentava, às vezes, no banco de madeira feito com tijolo embaixo. Só que a gente brincava, a gente não precisava de gente orientando. Você percebe que hoje as crianças, e eu nunca me lembro de ter, o convite era coisa luxuosa, mas assim, né? não tinha não tinha começo e fim da festa. Agora você leva o seu filho na festa, quando ele é criança você acompanha, né? Quando o maior já vai sozinho, e tem começo e fim. E são pessoas que direcionam o tempo todo o que ele tem que fazer. Meu Deus! Nem numa festa a gente pode brincar do jeito que a gente quer. Você percebe que as crianças não criam? Então, de novo, ela vive na síndrome. Não dá pra falar o nome. Ela já começou a mudar a corzinha lá. Ela entra no nosso podcast. Então, olha só, a criança não cria, a criança... E aí ele não sabe como ele pode respeitar o outro, porque é nas confusões que a gente aprende, a frustração, nas discussões. Não tô falando de machucar, mas é nessas horas que dos conflitos que a gente cria as mediações, a gente aprende o lugar que eu ocupo, que você ocupa, E aí, como é que vai ser? Porque todo mundo tá direcionado o tempo todo. Então a criança só recebe. Como que vai ser? Entendeu? Então, assim, e autonomia, criatividade. As crianças já entram no Fundo 1, gente, falando que matemática é mais difícil. E que eles começam a avaliar que a nota de matemática é mais importante. E o cara da arte? Pois é. E o cara da educação física? Então, para lá, né? Então, assim, me incomoda um pouco de tudo isso. Então, assim, a gente precisa dar autonomia, a gente precisa direcionar e falar, filha, aqui funciona assim, na escola as regras precisam estar claras, mas a gente precisa deixar todo mundo construir tudo isso. Até porque quando a criança vai no aniversário, ela não sabe como sentar do lado do amigo. Vocês percebem que as crianças não sabem mais sentar? Porque é pouco tempo que elas têm para poder fazer o que elas querem. Elas querem correr, criança é movimento. Então é muito difícil tudo isso. Acho que a palavra obedecer, ela tem que ser utilizada com sinônimos. E de uma forma mais construída. Porque aí vai ficar tudo mais fácil. Porque quando você participa da construção, você sabe até onde você pode ir, né? Muito bom. E assim, Mari, agora a gente vai ali para uma outra parte, né? Porque você também comentou que você começou a fazer psicologia nessa altura do campeonato. Sim. E nessa altura do campeonato, geralmente, a gente fala assim, né? Ah, não, já tô com muita coisa. Tô precisando tirar um tempo pra mim. Vou tirar o pé, vou descansar um pouco. E não, você começou a fazer psicologia com uma de 5 e uma de 16. Então. E com tudo que tem aí de Eu acho que a psicologia virou o terror da Sofia, na verdade. Porque assim, de certa forma, era o que eu queria fazer. E eu ainda quero fazer direito. Mas é um outro momento.
Estudar para mim é uma coisa mágica, entendeu? Escola é um lugar de abrigo para mim. Desde que eu entrei na escola com 5 anos, eu nunca mais saí. Simples. E eu amo estudar. Para mim, o tempo para mim é estudar. Tem gente que acha que o tempo para ele é academia, que eu também tô tentando. Gosto também, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer exercício, mas eu gosto de fazer com calma. Então, não é para mim assim, ó, eu tenho que ir. Não, eu vou e eu quero conversar, eu acho o máximo. Caminhar, eu adoro isso. Então, estudar é o tempo para mim, entendeu? Não é loucura, gente, não é. Eu amo estudar. E assim, ó, estudar e aprender. E aí eu consigo, na educação, entender a valorização dos pequenos momentos. E eu falo isso para os meus alunos, falo isso para as meninas. Gente, isso dá um poder. Você tá ali, você tá aprendendo. E assim, ó, você ocupa a cabeça de coisa nova, de coisa boa, Cada sabe? vez você coloca o aprendizado. Nossa, é muito legal. Já ativa a área de bem-estar Muito, também. muito. Exatamente. E tem hormônio bom funcionando aqui, né? Funcionando. Então, assim, ó, eu amo. Toda hora eu troco. E eu amo fazer psicologia. Assim, ó, tá sendo uma experiência linda. As minhas professoras não vão assistir isso, por favor. Porque eu tô ainda desorganizada, porque eu entrei um pouco depois que começou o ano. Mas assim, ó, está sendo uma experiência pra mim maravilhosa. Porque a hora que eu converso sobre outras coisas, com pessoas diferentes. Você faz presencial? Psicologia hoje no Brasil, ele não pode ser online. Não tem essa autorização. Não. Eu vou 3 vezes na semana, 3 noites, na verdade, porque uma eu liberei, né? Senão seriam 4. E aí tem outras coisas. Mas assim, ó, tá sendo maravilhoso, maravilhoso. Eu tô amando. E pra mim, de certa forma, foi um privilégio, porque eu tô conseguindo provar pras minhas crianças que todo mundo pode. Entendeu? Dentro de cada limitação, de cada situação, de cada realidade, é possível. E é uma coisa que ninguém vai poder fazer por você. Então, até o Elon Musk chega com um chip lá. Ai, que olha, você que nervoso. Isso não vai acontecer se Deus quiser. Eu tô brincando. Então, por exemplo, é uma discussão pra mim, essa questão das ferramentas, claro, né? Isso não, mas uma questão. O IA. Gente, o IA, ele não vai tomar conta de ninguém. Porque para ter a inteligência artificial tem que ter inteligência primeiro. Agora, se você perder o domínio sobre si, de não querer transformar, de não querer mudar, você vai ficar para trás. Né? Então, e na verdade não é o IA que vai tirar a sua chance, né? É você. É você mesmo. É você. Exato. Então, assim, fazer psicologia está sendo maravilhoso na minha vida, eu tô amando e eu já consigo perceber onde eu preciso melhorar. Eu queria para minha vida uma visão diferente daquilo que eu já fazia. Entendeu? E a psicologia me trouxe isso. Sim. Então, assim, eu sou encantada por estudar. Eu sou apaixonada. Dando um upgrade absurdo. Sim. E assim, ó, eu consigo já olhar para as coisas de um jeito diferente. Eu tô me encontrando na psicologia e acho que se eu fizesse antes não teria todo esse sentido, porque é aquilo que eu acreditei a vida toda, que a gente precisa respirar e nem tudo a gente precisa resolver. E falar na hora, precisa ter essa reflexão. E por muito tempo na adolescência, as minhas amigas falam, mas você fica em cima do muro. Mas não é em cima do muro. Tudo tem várias formas de ser vista. E a gente precisa ter calma pra isso, né? Assim, eu tô apaixonada. Apaixonada. Legal, Mari. Se faz bem, a gente tem que fazer mesmo, tem que apostar. É isso. Ô Mari, você tá sempre com as crianças e adolescentes em várias fases da vida, né? Desde da alfabetização, daí passa para o ensino fundamental, médio, pré-vestibular. Aí eu queria que você trouxesse agora as reflexões mais profundas, né? O que te preocupa mais e o que mais te dá esperança na educação atual? Tá. Isso é pauta para mais um podcast Então, agora. Enlouquecedores. O que me preocupa mais, pais, me perdoem, mas é assim. Os pais precisam curar a criança deles. Entendeu? Me preocupa que se os adultos não conseguirem curar as suas crianças, as nossas crianças ficarão doentes, né? Me preocupa a expectativa que é transmitida, assim, projetada para uma criança e que a gente colocou tempo sem olhar para esse desenvolvimento. Porque por mais que a gente ama o filho não sou eu, ela é ela, a Catarina é a Catarina, a Sofia é a Sofia, eu sou eu, e a gente rola isso no primeiro a gente projeta e nos outros a gente compara.
né? Então a gente precisa se curar disso. A nossa criança precisa de cura para a gente poder curar o que virá, né? Então isso é o que mais me preocupa, mas eu vejo esperança, mesmo nessa preocupação. E só de ter criança do lado, já tem esperança, entendeu? Então assim, ó, eu tenho dificuldade de lidar com os idosos, por exemplo. Eu não faria psicologia hospitalar, mas eu quero vivenciá-la, mas não é uma coisa que eu consiga, sabe, ver vida, apesar de ter, obviamente. Você já tem isso enraizado em você, de que você tem que pegar aqui na base. É isso. E é maravilhoso. A gente recebe criança de 4 meses. A gente tem o berçário, entendeu? E assim, ó, gente, você tem noção de 4 meses a um ano, tudo que acontece? Nossa, ele ficava no colo, e aí agora ele já senta, ele já consegue. É maravilhoso. Então, assim, agora que tá chegando a formatura dos 5, meu Deus, eles chegaram lá de fralda, com fralda. E agora eles dançam a música do relógio. Eu fiquei enlouquecida. Eles estão aprendendo horas, dançando, enfim. E quando eles leem, é enlouquecedor juntar as palavrinhas, as letrinhas, então assim. Só que no adolescente também tem tanta coisa que aí ele consegue falar o que ele tá vendo. E lá a gente trabalha muito a educação socioemocional, enfim. Eu não consigo entender a educação se não for assim. Então a minha fala, mãe, eu estou entediada. Quando que eu ia falar com 5 anos que eu estava entediada? Nem sabia essa palavra, eu acho. Então assim, eu vejo a vida aprendendo o tempo todo. E é isso que eu gosto, entendeu? Eu amo isso. Todo dia tem um perrengue, um ou mais, mas todo dia tem coisa acontecendo. Então, equilíbrio. Então, o meu maior medo são os adultos que não têm as crianças curadas. Por quê, gente? E que talvez não queiram, né? Porque muitos estão nessa busca. E não entendem também, né? Eu acho que assim, ó, a gente viu um estudo, eu vi um dado, na verdade, que acho que 11% só hoje procuram terapia. E nem todos eles ainda continuam. Mas ainda tem criança, adolescente, achando que terapia é coisa de louco. Nossa, eles sofrem com isso, não dá. Né, mas existem pais que acham um absurdo. Como assim outra pessoa vai falar o que o meu filho tem que fazer? Mas não é isso. É a gente acolher e ajudar a direcionar. E assim, tem o outro lado também de pessoas, em todas as áreas tem pessoas ruins que não são boas, mas tem coisas muito boas acontecendo. Tem muita gente boa. Então assim, se a gente for direcionado, ouvir, eu acho que o desafio maior é ouvir, né? Porque as pessoas estão reativas, né? Querendo resposta para tudo. E tem coisa que não tem resposta imediata, não vai ter. Então minha maior preocupação é essa. Se os adultos se curarem, as crianças, todo mundo quer um mundo melhor. Mas ninguém respeita a sensibilidade da criança. Ninguém quer encher a forminha de gelo, né? Exatamente, não quer. Muito menos colocar a água, né? A água na garrafa, lá na porta da geladeira. Exato, assim, e aí? Então assim, ó, você quer que um adulto, todo mundo quer um marido bom, não é assim? Mas assim, é na infância que a gente educa, não é? E como que o mundo vai ser diferente se a gente não respeitar a sensibilidade? A gente tem muita coisa para evoluir ainda, muito. O adulto precisa de muita evolução para criar crianças fortalecidas, né? Crianças mais fortes. Sim. Nossa, gente, pra mim, isso aí fecha tudo, sabe? Que delícia. Isso aí que você falou, sabe? Todo mundo quer um mundo bom e não quer respeitar. Não quer fazer o que você Ó, fez. primeira frase, quando você ouve o choro. O que as pessoas falam? O que ele Não tem? precisa chorar. Para de chorar, não precisa chorar. Sim. Igual Achei que choro. era um bebê. Não, mas mesmo o bebê. O bebê que chora muito, ninguém quer ficar perto. Gente, choro é vida. A criança rala o joelho e fala, não foi nada. Como que não foi? Eu falo assim, a Catarina, agora que já tá maior, mãe, beija, tem lá sangue, beija do lado. Tá, e ela só quer o acolhimento, entendeu? Mas assim, ó, a criança tá pedindo ajuda, espera um pouco, não sei o quê. Aí eu sempre falo, isso pra minha equipe sempre. Toda vez que eu ouvir um choro, eu vou ver o que tá acontecendo. Porque eu não me incomodo com o choro. Pra mim o choro não é um problema, mas é um pedido de acolhimento, entendeu? Então eu sempre vou ver. Então elas falam, a Mariana aparece, chorou a Mariana, eu vou aparecer. Eu não estou desconfiando de ninguém, mas eu estou indo lá pra ver. Pra ajudar, pra Exatamente, acolher aquela criança, pra ver o que eu posso fazer. Então um adulto que não sabe acolher o choro da criança, ela não pode estar em educação, por exemplo. Devia ter um curso pra ser mãe, é a mesma coisa.
Então, assim, gente, criança vai chorar. Eu tenho medo disso. Eu sempre penso. Mas é desesperador. Isso, assim, mas ao mesmo tempo dá medo, porque, poxa, a hora que você começa a ensinar, imagina se tivesse, né? Você ensina, você também tira o instinto, né? De que a mãe precisa mas ter, então, né? mas Muito assim, ó, doido isso, né? mas eu acho que a gente não, então, toda vez que a gente ajuda e oferece uma ferramenta, você só tá oferecendo um caminho. Você vai fazer do seu, por exemplo, eu amo, gente, ouvir o final do filme que eu não assisti ainda. Eu amo. Isso pra mim não é spoiler. Desce spoiler. Entendeu? Eu não me incomodo com spoiler, porque o jeito que você vê é o jeito diferente que eu vejo. Eu adoro quando chega naquela coisa. Aí o fulano falou isso. Ah, mas eu pensei isso. Porque o que eu sinto, ninguém vai mudar. Entendeu? Então, assim, e eu acho que a gente acabou normalizando algumas coisas, assim, querendo naturalizar. Não, qual é o problema do spoiler? Você é diferente de mim, tá tudo bem. Eu é capaz de eu até esquecer o que Eu também, eu esqueço dessa. Então, foi desse filme. Então, talvez eu vá esquecer, mas na hora vai ativar. Então, assim, acho que a gente tem que ter o instinto, sim, mas a gente precisa falar sobre as coisas que tá tudo bem. Eu acho E saber quais são os caminhos possíveis, né? Você vai criar a sua criança falando que não foi nada, engole esse choro. Não, gente, tipo dói muito isso. Se você fizer dessa forma, que tipo de adulto ele pode ser? Então agora, beleza, escolhe o seu caminho. É isso. Então, assim, ó, quando a criança chora, eu falo, quando sua amiga chora ligando, falando que ela fez uma coisa que nem foi tão legal, você manda ela calar a boca ou para de chorar? Você vai acolher, ouvir, né? Mesmo que aquilo vá contra aquilo que você acredita. Você acolhe e direciona. Então a gente precisa ser mais sensível a isso. Só que é mais difícil pra gente. Ele tá ali aprendendo. O jeito que você fizer. Claro, agora fica com uma criança chorando o tempo todo. Por isso que às vezes é melhor a gente sair de cena, ó. Me ajuda. Ajuda um pouco, fica aqui. Até nisso a gente vai aprender a pedir ajuda. E porque a gente não vai conseguir ser 100% perfeito. E não é pra ser. Porque não tem como ser. Então, assim, até nisso a gente precisa ter ferramenta pra saber. Agora eu preciso de ajuda. Né? E eu acho que pedir ajuda é tão fofo. Não tem problema nenhum pedir ajuda. Mas é que para algumas pessoas tá ok, para outras. Por isso que a gente precisa evoluir nisso, né? Porque tem coisa perto ali do a criança que nunca recebeu ajuda vai saber não pedir. Que tá tudo bem pedir ajuda, né? Que ela pode pedir ajuda. E a gente tem que pensar que a gente tá falando de um mundo muito perfeito, né? Que pais que estão ali. E assim. É um recorte muito. Gente, mas assim, é muito miúdo. É muito miúdo. Por isso que a gente acolher qualquer que seja essa criança, esse adolescente. Não tem adolescente ruim. Ninguém nasceu ruim. Tem pessoas que foram transformadas pela sua história. Do lado positivo e do negativo. Do bom e do ruim, enfim. Ai, que forte isso. Então assim, ninguém acorda. Eu olho pra mim, eles são tudo crianças, os meus grandes. Gente, eles são maravilhosos. Aí se alguém falar mal deles, entendeu? Então assim, agora, olha pra essa criatura, ela não nasceu desse tamanho. Ela teve uma evolução daquilo que foi oferecido pra ela. E qual é o outro jeito? Me mostra, não tem. A gente cresce diante daquilo que tá certo ou errado que a gente aprendeu, não é? Depois vai toda uma vida, né? Se precisar se reestruturar. E é muito mais difícil, porque aí o percurso não é tão natural assim, né? Sai do que foi ali, né? Naturalmente colocado nele. Exato. Gente, eu amei. Eu sabia que ia rolar essas coisas. Eu amei, gente. Eu já imaginava isso aqui. Tá vendo? Mas assim, ó, pra gente tentar fechar, então. Se você pudesse dar um conselho para uma mãe que tá ali naquele caos, naquela loucura, que de repente quer empreender ou quer deixar de empreender, o que você traria, assim, como a Mari, mãe, educadora, diretora? O que você aprendeu na sua trajetória sobre coragem, limites, autocuidado, que você possa deixar aí para as mães que estão nos ouvindo? Bom, eu aprendi que assim, ó, nunca deixe de ouvir você. Nunca. Gente, o sexto sentido é um negócio que funciona. Cada um tem um nome para ele. Eu chamo de Espírito Santo às vezes, de Deus agindo. Então, assim, nunca deixa de ouvir seu coração. Porque aquela criatura, aquela situação, é você que está vivenciando. Então, não tem uma poção mágica, né? Toda vez que eu penso nisso, eu penso no desenho de Shrek, que eu nunca lembro qual é o filme, que eles estão atrás de uma poção mágica que vai... tirar o encanto lá, que a Fiona não vai mais virar a Fiona feia lá. E eles estão dentro da sala da fada madrinha, eles precisam roubar só uma poção. E eles estão diante de um cenário cheio de poções.
Mas ele só precisa de uma. Eu não preciso de tudo aquilo. Eu só preciso da questão certa para aquele momento. E a questão certa naquele momento não vai ter alguém que vai direcionar externamente, ela está dentro. Só que a gente é envolvida pelo social, pelo familiar, pelos papéis sociais que a gente ocupa, né? Então, assim, quando a gente sabe o que aquilo que a gente quer e onde a gente quer chegar, tudo vai ficar mais fácil. Se mistura um pouco com a Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Então, ela só foi. Se ela não sabe, exato, qualquer caminho vai te levar. então, é assim, eu diria que ouve. E aquela criança que tá ali chorando, trazendo o caos também, ela também tem resposta, né? Então, assim, eu faria de novo o que eu fiz, que era acreditar naquilo que a gente pensou. Eu acreditava assim, eu não sabia exatamente qual segmento que eu queria de ser dona de escola, não, mas eu sabia que eu queria educação. Então eu saí de um lugar para ir para o outro porque eu acreditava naquilo, e foi. Então, assim, você tem que colocar os prós e contras daquilo. Empreender é difícil. Então, assim, hoje eu ainda sofro com empreender, porque eu queria ter paz. Só que eu descobri... Tudo tu não terás. Não dá para ter tudo, né? Então, assim, eu já descobri que a paz não tá como resposta, ela tá como processo. Então, se você ouve aquilo que você quer, então assim, se você direciona do jeito que você gostaria de fazer, até a paz, mesmo no caos, vai ter. Porque vai ser mais fácil de você aceitar. Você fala, não, eu tô no caminho certo, é isso que eu queria pra mim. Entendeu? Então, assim, eu simplesmente ouviria, claro que fazer um projeto, estudar sobre aquilo, ter domínio daquilo que você tá fazendo. Gente, se me mandassem abrir, sei lá, uma farmácia, eu até gosto de vender, amo, mas eu não entendo nada de remédio na sua essência, né? Como quimicamente falando ali. Então assim, eu acho que tudo tem que ter estudos, mas tudo você é capaz de fazer, tudo é possível, desde que você estude, se prepare, e que todo mundo ao seu redor, que assim, aquelas pessoas que estão mais direcionadas com você naquilo também queira. Porque se um não quiser, o perrengue vai ser bem maior depois, ele vai ser interno, externo. Então, eu acho que todo mundo que for diante daquele desejo quer empreender, mas tem mais pessoas ao seu lado, seja mãe solo, não mãe solo, enfim, tem pessoas ao seu lado. O que é aquele grupo ali? Nós vamos junto? Unidos no mesmo propósito. Exatamente, é propósito a questão. Então, o que nós vamos fazer? Tem propósito? Tá todo mundo ligado a ele? Vamos lá. Eu não sei se as minhas filhas tinham os mesmos propósitos que eu, né? Mas elas tiveram que encarar isso. Então, a gente abre mão aqui, elas abrem mão ali e tudo dá certo. Então, eu penso que tá todo mundo ligado com o mesmo desejo. Vai dar certo. Não tem por que não. Se a gente se preparou para aquilo, o negócio acontece. Ai, que lindo, Amei. gente. Eu amei. Verdade? Vocês gostaram? Ai, foi tão legal. Nossa, foi tão Essa legal, história foi muito linda. legal mesmo. Gente, as histórias são lindas, né? É porque, Cada assim, história, né? porque se É chorar única. também não vai adiantar, então. Eu queria agradecer por você ter topado vir Nossa, falar, gente, eu que agradeço. porque assim, eu conheci a Mari na época do Conexão Sim. Pré-Vestibular. Aliás, eu não sei nem se você lembra, eu fui aluna do COC, Sim. no ano que abriu o COC, É, foi onde eu fui sim. aprovada, passei na Sim. Unesp, e depois retomei o contato com você quando Sim. estava com o projeto lá do pré-vestibular na Humaitá. Então, ali eu conheci uma Mari muito de lidar com o jovem, né? Porque eu fui aluna Sim. de cursinho e depois você ali com os jovens. E quando veio a história do pedacinho, eu já não estava mais na agência, enfim. Eu falei, a Mari vai comprar um pedacinho. Depois eu fui lá, né, ver como que tava a estrutura, pesquisando escola para as crianças. E falei, gente, mas a Mari é muito boa com criança também. Eu amo criança. Eu amo. E aí isso ficou pra mim, assim, tipo, ela é muito boa com pessoas. Eu gosto de gente. E assim, eu nunca ouvi ninguém falar uma crítica do seu relacionamento com o adolescente, com a criança, quando todo mundo tá lá, tá muito satisfeito, muito feliz. E aí foi isso que me fez querer trazer. Entendi. Porque eu falei, ela tem a história dela de mãe, mas ela tem um olhar materno também com os filhos dos outros. Tava Isso lá é no muito dia. legal. Hoje você é uma nova inspiração pra mim. Ai, meu Deus, que coisa grande isso. Pelo amor de Deus, imagina. Mari, que delícia que foi você ter estado aqui com a gente. foi Viu? ótimo. Eu falei aqui que a Mari, gente, ela, a partir de hoje, ela é uma nova inspiração pra Meu mim. Deus. E é, porque assim, essa conexão que ela tem, principalmente com as pessoas, filhas, né, gente? é inspiradora. Coisa boa. É inspiradora. É Obrigada, muito. Mari. É Eu essa que visão agradeço, eu tenho é muito, assim, lindo. de uma pessoa que conecta mesmo, né, com as filhas, com a família e com os alunos.
Eu não sei, quando eu via que fazia as campanhas dos aprovados, né, Sim. e tal, logo que Ai, começou que o delícia. Conexão, fazia as campanhas de coisa boa, aprovados, né? eles estavam lá, sabe, ela tava pintando a criança, a Sofia também, Sim, pequenininha, a Sofia já passou no escrevendo, vestibular anos da vida dela. então, já comemorando. Eu sempre senti muito isso deles, né? De acolher mesmo o aluno. Ai, E aí que delícia, você gente. muda de aluno pra pessoa, pra criança, pra filho de alguém. Eu falei, vai dar muito bom o episódio. Vai ter Ai, muita que coisa pra delícia, eu que trazer. agradeço. Eu Obrigada, amei, Mari. gente, E eu que assim, a gente agradeço. fala mesmo, né? Igual a gente falou, que é cada pessoa que vem aqui planta uma sementinha e a gente fica colhendo essa sementinha, sabe? Porque é muito bom e a gente leva pro dia a dia. Sim, eu todas assisto as todos, informações assim, que a é gente isso recebe. mesmo. Um monte de gente boa que vive comigo e já passou por aqui. E é muito bom ver você também, né, com toda a sua história, com todos os perrengues que já aconteceram, maternidade no meio de tudo, e você não desistiu, você continua aí na educação, no empreendedorismo, mesmo, né, no meio de todas as dificuldades. Eu acho que até por elas, né? Sim, a gente com quer ser certeza, dá um sempre gás a melhor. mais. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, mas é uma questão de força. Sim. É uma questão de mostrar que é possível. Uhum. Porque enquanto mães, a gente precisa abrir o caminho, mas a gente precisa fortalecer para que eles lutem, né? E trilhem o deles. E assim, é por elas, com certeza. Nossa. Com certeza. Tem dia que dá vontade de fugir. Aí quando você lembra que eu quero fugir delas, mas eu quero levá-las junto. Ai, que dó. Mas assim, ó, eu fico muito feliz, agradecida. Mas assim, gente, não vamos achar que tudo é lindo, perfeito, porque não é. Tudo dá trabalho, mas é o propósito, né? Você tem admiração, rola sempre. Obrigada, menina. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada eu. Gente, então, ó, se esse episódio te ajudou de alguma forma, se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir, compartilha com uma amiga, com alguém tentante também, que está aí no processo, para ajudar a gente a levar o nosso conteúdo adiante. Sigam nossas redes sociais, clica lá no sininho do nosso YouTube e se inscreve também no nosso canal pra gente conseguir alcançar a marca de 1000 inscritos. Sigam as redes sociais da Mari, das escolas. As mães aí com criança pequenininha vão conhecer os colégios, as escolas da Mari, que vale a pena. Isso aí. Gente, Semana que vem tem mais. Beijão. Beijo. Tchau.